Vamos orar, meus queridos? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor dá de aprender a tua palavra, de ouvir, conhecer mais o Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe cada um na sua particularidade, naquilo que só o Senhor abençoe nessa manhã. Nós declaramos, Senhor, tanto eu aqui quanto os meus assim, a total dependência do Senhor. Dependemos do teu Espírito. Dependemos daquilo que o Senhor quer falar, quer nos ensinar, quer trazer a nossa memória, quer reforçar dentro do nosso coração. Deus, nós dependemos, Pai. Nós rejeitamos qualquer tipo de diferença, qualquer. Confiamos no Senhor, esperamos. O Senhor está acima de toda e qualquer coisa. Nós te louvamos. Fala conosco. É a nossa oração. Amém, meus queridos. Então vamos lá. Hoje a gente começa um estudo. Deus sabe de todas as coisas. A gente tinha programado alguns temas no nosso cronograma. E esse tema que a gente tinha programado, que é como estudar a Bíblia, eu acredito que ele vem bem a calhar nesse tema também. Porque o Senhor reina, está acima de tudo, é soberano. Então ele sabe, porque quando a gente estabelece os temas que vai estudar na escola, tudo passa primeiro pelo crivo da oração. Colocar aquilo para não ser uma coisa assim, tão somente queira ou que esteja na nossa cabeça, mas tudo submetido assim ao Senhor. Então é isso que a gente vai fazer. E ele não está desconectado do contexto que a gente está vivendo também. E aí, eu sei que a gente está vivendo um contexto bem diferente, né, do que nós esperaríamos ou gostaríamos de estar vivendo, mas enfim, é algo que veio sobre nós. Então, durante essas próximas semanas, nós vamos ter então duas fontes de estudo, dois livros, né? Vou explicar aqui quais os livros que a gente vai estar se baseando neles para poder dar essas aulas. O primeiro livro é um livro do pastor Rick Warren, que se chama 12 Maneiras de Estudar a Bíblia Sozinho. A gente já fez um estudo desse na igreja, mas tem muito tempo. É um livro muito prático. Eu acho que nesse momento essa praticidade é necessária. E esse como estudar a Bíblia sozinho, já que a gente está vendo tanto. Hoje em dia tem tanta coisa à disposição da gente na internet, né? Como fazer isso, como fazer aquilo, e elas nunca foram tão acessadas quanto agora. Então eu acho que vem a calhar a gente saber como extrair alimento da palavra de Deus sozinho. Então é esse livro do pastor Rick Warren e um outro livro que foi publicado recentemente. Ele tem apenas em inglês, ele já está sendo traduzido, mas ele já foi disponibilizado o PDF dele no site do John Piper, que se chama Coronavírus e Cristo. É interessante que o pastor John Piper é um autor que eu gosto muito dele, e como ele já produziu um livro sobre isso, né? E é muito interessante. Eu achei muito interessante a abordagem que ele faz. Não que ele vá falar de coronavírus, mas ele está falando do momento que a gente está vivendo. Então, os irmãos que se interessarem podem encontrar esse livro. Eu anotei aqui. Quem me conhece a nossa escola bíblica, sabe que eu gosto de desenhar e escrever tudo. Então aí vocês vão encontrar, o pessoal também vai indicar o site, que é desiringgod.org, e o autor é John Piper. Em português, ele está sendo traduzido
Eu vou mostrar para baixo e vou mostrar para cima aqui também para a câmera. Em português ele está sendo traduzido pela editora Fiel. Eu sei que em inglês ele está disponível gratuitamente, só baixar o PDF. A editora Fiel eu não sei como é que vai ser, se ela vai lançar o livro para venda. Ok. Então, como eu estou dizendo, essas duas fontes elas vão nos orientar. Por quê? Primeiro, a gente está vivendo esse contexto aqui. É o contexto que a gente está preocupada com a questão do vírus e ele nos forçou, de certa forma, a ficar em casa. E ficando em casa ou ficando recluso, a gente vê o mundo, hoje em dia, através de quê? Através de tela. Seja a tela do computador, seja a tela do celular, seja a tela da televisão. Então a gente vê o mundo através de telas. E eu acho que nada mais interessante para a gente colocar nessa tela coisas que nos deem esperança e que nos dê um fundamento muito sólido para que a gente possa viver o que a gente está vivendo, com sabedoria, né, de uma forma que honre a Deus, deixando que Deus tenha acesso ao nosso coração de alguma forma. Eu acho que realmente não dá para viver, e esses tempos têm nos ensinado, da mesma forma como a gente viveu até aqui. Então, uma coisa interessante que eu acho que o John Piper fala no livro dele, ele divide o livro dele em duas partes. A primeira, ele mostra que Deus reina sobre essa situação. E essa é uma coisa que tem que ficar na nossa mente. Deus reina sobre essa situação. Sabe por quê? Eu vou pedir a participação de vocês rapidamente. Quem quiser, abre o microfone aí rapidamente, só para me dar uma resposta. Por que o coronavírus chama coronavírus? De onde vem esse nome? Da Vírus forma nós dele. sabemos. Hã? É por causa da forma dele, ele tem uma forma circular, tipo uma coroa. Então a palavra corona, ela vem de Isso. coroa, não é isso? Exatamente. Ok, Rio, obrigada. Então a palavra corona, ela vem de coroa, é por isso. Então ele tem aquele desenho circular e tem aquelas pontinhas ali, parecendo uma coroa. Mas o que a gente quer argumentar nesses dias é que nós precisamos mudar essa coroa de cabeça. Nós precisamos mudar essa coroa de cabeça, meus irmãos. Essa coroa, ela pertence ao nosso Deus. E a gente não fica só em função das notícias a respeito desse vírus. Nós sabemos que tudo isso está acontecendo debaixo da soberania do nosso Deus. O nosso Deus é soberano. Então a gente vive em função daquilo que o Senhor quer fazer, nos ensinar com toda essa situação. É completamente diferente. A gente não fica refém das circunstâncias. A partir do momento que você sabe que Deus reina sobre as circunstâncias, a sua perspectiva de vida muda. A sua perspectiva a respeito da circunstância, ela muda. Faz sentido para os irmãos? Então, é isso que a gente vai tentar fazer nos próximos dias. Então, essa é a primeira parte do livro do John Piper. A segunda parte do livro que ele fala é o que Deus está tentando, o que Deus está fazendo em meio a essa pandemia. Porque o nosso Deus está sempre agindo. Eu gosto de um salmo que diz: aquele que te guarda não dorme nem cochila. Deus está trabalhando o tempo inteiro. O nosso Deus sempre está fazendo algo. Essa situação pode nos ter pego de surpresa, mas ela não surpreende o nosso Deus que reina soberano sobre ela.
O nosso Deus que conhece todas as coisas, passado, presente e futuro, como se fosse uma coisa só. Que conhece coisas do jeito que nós não conhecemos, com uma profundidade que nós não conhecemos. Então é nele que nós vamos, ele vai ser a nossa referência. É por ele que nós vamos nos guiar. Existe um outro salmo que me vem à mente, que diz assim: assim como o servo ou o escravo, ele tem os seus olhos fixos nas mãos do seu Senhor, os meus olhos estão em ti, ó Deus. E é isso. Nossos olhos estão fixos não nas últimas notícias, não nas estatísticas. Nossos olhos estão fixos no Senhor. Isso não quer dizer ignorar informações, ignorar fatos, não tomar conhecimento, não ser responsável. Eu só estou dizendo uma questão de predominância e perspectiva. Aquilo que predomina é o Senhor, porque é Ele que tem o domínio de todas as coisas. Ok? Eu acho que uma das coisas que toda essa situação veio nos ensinar, ou reforçar o ensino, porque a gente já sabia, é que nós não temos o controle de nada. Então nós precisamos confiar no nosso Deus. É isso que nós precisamos fazer. Então esses dois estudos, eles vão se casar perfeitamente. Nós vamos construir, vamos dizer assim, ou reforçar a base sólida que é Cristo na nossa vida. E nós vamos fazer isso destacando a importância do estudo pessoal da palavra. Porque por mais que você se alimente, por exemplo, a gente está aqui na escola bíblica. Essa é uma forma de alimento. Você extrai alimento espiritual para a sua vida. Porém, ela não é suficiente e não é a única. Sabe por quê? Porque depende muito também da sua iniciativa pessoal em buscar o Senhor, em conhecer mais do Senhor. Você não pode conhecer a Deus pela minha experiência, mas pela sua. E uma experiência guiada pela palavra de Deus. Uma experiência que está debaixo da autoridade da palavra de Deus. Isso faz toda a diferença. Ok? E aí, eu vou mostrar uma figura agora, e eu queria que você fizesse um exercício de imaginação. Vocês estão vendo bem? Porque quando eu mostro a figura aqui, eu tampo meu rosto, o pessoal me orienta aí. Eu devo mostrar. Não está me aparecendo a sua imagem. Não está o quê? Acho que você tem que chegar um pouquinho. Eu acho que você tem que chegar um pouquinho mais para trás a imagem. Tipo próximo ao seu rosto. Tá ótimo? Tá bom? Me orientem aí, que aí eu uso isso para as outras vezes. Karina? Oi. Não estamos com você, Karina. Aqui? Não está aparecendo sua imagem. Também não estou vendo, Karina. Não aparece para mim. O pessoal não tá vendo, não. Espera aí, pessoal. Porque eu não estou tendo referência nenhuma de onde olhar. Estamos vendo você. Agora sim. Ficou jóia, sim. Ficou ótimo. Eu ainda Ok? não consigo. Então tá, gente. O seguinte. Então, vocês estão vendo aí um presente. Ok? Vocês estão vendo aí um presente. Eu queria que você pensasse nesse presente como se ele fosse a sua esperança. E aí que você pensasse no seguinte: aonde você vai colocar a sua esperança? Aonde você vai colocar? Sobre o quê? Eu não sei se você já fez aqueles desenhos de
Sabe quando a gente está procurando emprego e alguns processos seletivos têm algumas partes da área da psicologia e eles pedem para a gente desenhar e tudo mais? E aí eu sempre ouvia alguém dizer assim, se você fizer um desenho, você coloca uma base, você coloca um chão. Se você desenhar um boneco, você tem que desenhar um chão. O tal do chão era importante, para não colocar o boneco flutuando, porque dava uma ideia de você estar colocando ele em cima de uma base. Ele tem chão, ele tem aonde se firmar. Só que esse desenho que eu fiz aqui, ele não tem onde se firmar, ele é a sua esperança. E eu me pergunto, diante do que a gente está vivendo, aonde a sua esperança vai se firmar? Quando tudo é sacudido, será que existe alguma coisa que permanece? Para muitas pessoas, se elas colocam a sua esperança, e infelizmente isso tem acontecido, em cima do seu trabalho, olha o que essa situação trouxe para muita gente. Ela trouxe uma dificuldade muito grande. Essa base, ela sacudiu, ela foi mexida. Se as pessoas colocam a esperança dela na interação com outras pessoas, olha o que essa situação fez conosco. Entende, meus irmãos? Então, sobre que base você vai colocar a sua esperança? Essa é a pergunta central de hoje. E aí eu me lembro daquela parábola que Jesus contou a respeito do terreno, da onde construir a casa, né? Construir a casa sobre a rocha ou construir a casa sobre a areia. Nós estamos vendo, com toda essa situação que nós estamos vivendo, que muita coisa que parecia rocha não é. É areia. Você vai colocar as suas esperanças em cima das possibilidades, em cima das estatísticas. Novamente repito, isso não quer dizer, não estou dizendo aqui que você não tenha que saber. É importante, você precisa se informar. Eu estou dizendo, se você depositar todas as suas fichas e todas as suas esperanças em cima da última notícia, em cima do que se diz, em cima da última descoberta, isso não é suficiente. Nós precisamos de uma rocha firme sobre a qual colocar a nossa esperança. E isso, meus irmãos, não é uma coisa passiva. Porque quando a gente diz assim, espera em Deus, confia no Senhor, vamos ter fé no Senhor, fica parecendo que nós estamos passivamente de braços cruzados esperando que caia do céu alguma coisa. Não, não é isso. A nossa parte a gente sempre tem que fazer. Existem coisas ativas para nós em todo esse processo. É só uma leitura mais atenta da Bíblia para você perceber que Deus atribui parte muito ativa às pessoas também. Não é simplesmente cair do céu, mas nós temos que reconhecer que existem sim situações, circunstâncias, momentos em que nada do que você possa fazer vai fazer diferença. E aí, em momentos como esse, a gente precisa se curvar à soberania do nosso Deus. Existem momentos em que nem o dinheiro vai fazer diferença. Existem momentos em que suas melhores decisões não vão ser capazes de solucionar. O que fazemos nessa hora? Mantemos a nossa esperança na rocha firme, que é Cristo. Ok, meus queridos? Então é isso que nós queremos enfatizar hoje. Aonde você vai colocar a sua esperança. E aí, a esperança, a gente sabe que ela tem uma dimensão futura, né? Porque quando você espera algo. A esperança é isso. Mas ela também tem uma dimensão presente. Principalmente a nossa esperança no Senhor, porque ela é capaz de nos fortalecer no presente. E é isso que nós queremos. E é isso que nós queremos com o estudo da palavra. Então hoje a gente vai aprender um dos métodos de estudar a Bíblia sozinha e eu quero te fazer um desafio. Eu quero te encorajar a usar esse método durante esta semana. Sim, muitas pessoas estão em situações diferentes.
Existem aquelas pessoas que o nível de trabalho, né? Por exemplo, vou citar meu exemplo. Eu trabalho em home office vai fazer 4 anos que eu trabalho predominantemente assim. Então, para mim, eu não precisava da estrutura física ou de me deslocar, exceto para algumas tarefas do meu trabalho. Eu não precisava me deslocar para uma estrutura física. Então, o meu trabalho praticamente não foi alterado, nem a carga horária, nem o volume de trabalho, nem a natureza do trabalho, porque meu trabalho era assim. Mas a gente também tem que compreender que para muitas pessoas que precisavam certas atividades, não tem como ela fazer remotamente. Não tem como ela fazer estando na casa dela. Tem alguns trabalhos que precisam ser executados no local. E tem alguns trabalhos, onde eu até estava vendo isso, que exige o toque em outras pessoas. Por exemplo, salão de beleza. Então, essas pessoas ficaram sem possibilidade de executar ou de fazer a sua tarefa. E estando reclusas dentro de casa, elas têm que ocupar o seu tempo com outras coisas que não sua tarefa. E algumas vezes isso dá muita angústia. E por isso que no nosso tempo, como a gente tem a tecnologia, as pessoas às vezes, vou fazer um curso, vou aprender alguma coisa online, vou experimentar uma coisa que eu nunca fiz, não sei, fazer uma coisa diferente. Então elas acabam procurando os tutoriais, como é que fazer isso, como é que fazer aquilo outro. E a nossa proposta hoje, dentro disso tudo, é aprendermos a extrair alimento da palavra por nós mesmos. Por isso que eu te desafio, né? Não sei como é que está a sua rotina, a separar um tempo, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, e aplicar cada método que nós estudarmos aqui durante a semana. Eu acredito que seríamos tremendamente abençoados com isso. Então, em vez de você se concentrar em buscar outras coisas, e elas podem ser buscadas, ok, separe um momento do seu dia para praticar esses métodos de estudo da Bíblia sozinho. Separe esses momentos para que o próprio Senhor possa guiar e orientar a sua vida. Ok? Então, o primeiro método que a gente vai estudar hoje chama método devocional. Tá? Só que antes da gente falar sobre ele, eu quero dizer que cada método ele serve para que a gente possa conhecer e confiar cada vez mais no nosso Deus, fazendo com que a gente se pareça cada vez mais com seu Filho Jesus. Só que quando a gente fala em conhecer a Deus, a gente precisa ter uma coisa na nossa mente. Existe um versículo do livro de Daniel que a gente acabou de estudar, que fala assim, fala de um momento muito difícil que o povo de Deus viveria, e ele fala assim, mas o povo que conhece o seu Deus será grande e fará proezas. Eu gosto muito desse versículo, porque é um versículo que vem no meio de situações muito difíceis. O povo que conhece o seu Deus será grande e fará proezas. Como sempre, a gente gosta da segunda parte do versículo, que é fazer proezas, né? Mas só que o fazer proezas tem um condicionante, que é conhecer a Deus. E esse conhecer a Deus, ele depende das formas como nós nos relacionamos com o nosso Deus. E uma das formas que a gente tem de conhecer o nosso Deus é conhecer a sua palavra, é conhecer aquilo que ele diz. A própria palavra de Deus diz que a fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, conhecer a palavra de Deus te faz crescer em conhecimento de Deus. E aí, então, a primeira coisa é conhecer o nosso Deus. Para que conhecer? Porque não adianta eu falar de confiança se você não conhece. Você é bobo de confiar em quem você não conhece? Não é?
Então, à medida que você conhece a Deus cada vez mais, você confia. Você passa por experiências com Deus. Você não conhece só do que você lê, você vê aquilo que você lê aplicado na prática. Isso faz diferença na sua experiência com Deus. E quanto mais você experimenta, mais você confia. É verdade? Acompanhe esse ciclo comigo. Você conhece. Quanto mais você conhece, mais você experimenta. Quanto mais você experimenta e experimentar de Deus, você ama. Quanto mais você conhece, mais você experimenta e mais você ama. E quanto mais você ama, mais você conhece. Entende que fecha e vira um ciclo virtuoso. Eu conheço, experimento, amo, conheço mais ainda, experimento mais ainda, amo mais ainda, e isso vai crescendo na sua vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Só para reforçar todo esse ciclo que a gente está falando aqui. João, capítulo 14, versículo 21, que diz assim, palavras do Senhor Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, presta atenção nesse versículo. Primeiro, Jesus está estabelecendo um critério para o amor a Deus. Ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então, não é simplesmente abrir a Bíblia e conhecer a letra, conhecer o que está escrito. É aquele que tem e guarda. Guarda no sentido de observar, no sentido de praticar, no sentido de aplicar. Então, esse é o que me ama. Entende? E aí ele fala assim, e aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Novamente, essa parte, eu me manifestarei a ele, é maravilhosa. Ela é super desejável. Eu quero que o Senhor se manifeste a mim, no sentido de me fazer conhecer a vontade dele, no sentido de muitas vezes eu poder entender as respostas que ele me dá, eu poder ser sensível ao Espírito Santo, eu poder ser fortalecidas no Senhor e reconhecer coisas que vêm do Senhor para mim. Eu quero que o Senhor se manifeste a mim. Mas antes de chegar na manifestação, Jesus colocou outros antecedentes, outras coisas. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é aquele que conhece. E como que você vai conhecer e guardar? Conhecendo a palavra, conhecendo a Bíblia. Eu sei que para muita gente, isso não é uma coisa que se queira. Muitas pessoas, elas dizem assim, nossa, mas eu leio e acho tão complexo e acho tão difícil. Isso aí é coisa para quem estudou teologia, arqueologia, sabe? Quem estudou essas coisas, isso aí não é para mim. Meus irmãos, isso é uma mentira. É claro que quanto mais você estuda e aprofunda, você percebe coisas que talvez você não teria percebido antes. Mas eu não vou te dizer que você precisa de tal nível de aprofundamento em termos de estudo agora para conhecer a Deus. Eu fiz teologia na minha vida depois de um bom tempo sendo professora de escola bíblica. E eu lembro que o meu pastor, que me batizou na época, assim que eu saí das águas, ele falou comigo, domingo que vem você já começa na escola bíblica. Eu tinha acabado de ser batizada. Eu falei, o quê? Não, o senhor está enganado, isso aí não tem condição não, eu sou bebê, eu tenho que aprender ainda.
eu preciso aprender muita coisa da palavra para poder ensinar alguma coisa, e ele foi irredutível, mas ele foi muito sábio. Teve uma sabedoria muito grande. Porque quem ganhou nessa história toda fui eu. Porque quando você tem que estudar para poder ensinar, você tem que dar seus pulos. Tanto na sua vida com Deus, né? Quanto com relação ao conteúdo. Então eu fui buscando, eu não tinha livro em casa assim que me desse um suporte, né? Estava começando aquilo tudo, então eu ia para a igreja, às vezes tinha alguns livros lá e eu ficava procurando entender. E era uma época que você não tinha internet assim a seu dispor, que você podia simplesmente perguntar e ver outras análises de outras pessoas sobre aquele texto. Então foi um momento de conhecer o Deus a quem eu servia e conhecer a palavra de Deus, né? O Rick Warren, ele coloca 3 fases quando a gente está no estudo da palavra. A primeira fase, vou mostrar o desenho aqui. Vocês me digam se vem, a Mari está mostrando a partir do dela aqui. Vocês estão vendo esse desenho aí? Está todo mundo vendo? Então essa é a fase 1. Você está vendo que tem uma carinha aí que está perto de um xaropinho, e eu desenhei esse xaropinho, sabe o que que é? Quando eu era pequena, minha mãe me dava um negócio, dava para mim e para o meu irmão, chamava óleo de fígado de bacalhau. Uma coisa assim, medonha. Não sei se alguém já tomou isso, se... Enfim, minha mãe falava que fazia bem, que deixava a gente forte, mas o trem era intragável, tal do óleo de fígado de bacalhau. A gente não conhece nem o bacalhau direito, né? Diz que ninguém conhece nem a cabeça de bacalhau, ninguém sabe o formato de um bacalhau. O que será esse negócio de fígado aí, né? Então a gente tinha que tomar. E aí, a primeira fase do estudo da palavra de Deus, ele pode ser assim, sabe? Você sabe que é bom, mas a coisa não é agradável. Você sabe que aquilo faz bem, mas, poxa, vou tomar, a gente tomava aquilo assim, no desespero. Você sabe que é bom, mas ele não tem um gosto agradável. Então, para muitas pessoas, o estudo da palavra de Deus é assim. É aquela coisa que você fala, que negócio aqui que ainda não estou entendendo, mas sabe, eu vou te dar um encorajamento. Essa fase passa. E é bom passar por ela para que você chegue a outra, para que você conheça cada vez mais a respeito de Deus. E aí vem uma segunda fase, que é uma fase em que você acha a coisa ainda meio seca, mas você sabe que alimenta. É essa fase 2. Vou passando os desenhos aqui para a Mari mostrar para vocês. Tá vendo aí? O rapazinho diante de um cereal. Cereal, não sei para vocês, mas eu acho uma coisa muito seca. Eu acho aquela coisa secona. Mesmo que você coloque um leitinho ali, não é um negócio assim, que delícia. Eu pelo menos não acho. Mas tem hora que eu vejo um cereal por perto e eu tô numa fome, eu como assim mesmo, sabe por quê? Eu sei que é seco, eu sei que não é aquela coisa maravilhosa, mas alimenta. Então, de certa forma, eu me sinto alimentada. Então, para outras pessoas, o estudo da palavra de Deus chega numa segunda fase assim. Tá, o negócio está ainda complexo, está meio seco isso aqui. É meio difícil de descer, mas alimenta. Até que o objetivo é chegar na fase 3. A fase 3, e eu desenhei aqui, Mari está mostrando aí, minha comida favorita no mundo. A minha comida favorita no mundo é pudim. Quer me fazer feliz é me entregar um pudim. Pudim para mim é banquete. Adoro pudim. Então, essa fase 3 do estudo da palavra de Deus é a fase do pudim, ou daquilo que você goste. É a fase realmente de você se alimentar, mas tem aquele prazer na palavra de Deus. Você descobre coisas novas, você começa a ver coisas novas, e isso é muito bacana. E aí, qual é a coisa nova de hoje? A coisa nova de hoje é o método devocional. E o método devocional, ele tem 3 características. Vocês estão vendo aí no desenho? Ele tem a palavra, ele tem essas curvinhas aí que eu desenhei, é um vento.
Vento porque eu gosto de desenhar o Espírito Santo assim. Não gosto de desenhar ele como se fosse uma pombinha, não. E depois tem uma mão, tá vendo? Essa mão aí é de aplicação prática. Então, a primeira coisa, esse método devocional, ele tem esses 3 elementos que são muito importantes. Primeiro, você vai escolher uma passagem bíblica, tá? Essa passagem pode ser um capítulo, essa passagem pode ser até 3 capítulos, porque pode ser uma história completa que começa num capítulo e termina em outro. Essa passagem pode ser vários versículos, não um capítulo inteiro, mas é uma passagem completa. Então, você escolhe uma passagem para que Deus fale o seu coração através dela. Depois tem o papel do Espírito Santo. Queridos, a gente não pode estudar a Bíblia sem contar com isso. Não tem como. Estudar a Bíblia sem contar com o papel do Espírito Santo e na dependência do Espírito Santo, aí sim é como estudar um livro qualquer. É como você pegar um livro de estatística lá, vamos lá. Cálculo das probabilidades. Vamos lá, estatística multivariada. É isso aí. Mas a Bíblia é diferente. Você precisa do Espírito Santo, porque Jesus falou que é Ele que te conduz a toda a verdade. Você precisa do papel do Espírito Santo. Então é Ele que te ilumina em coisas que... Sabe que é interessante? Toda vez que eu tenho algum insight sobre algum versículo, algum texto, alguma coisa... me dá um senso de gratidão ao Espírito Santo. Me dá um senso de que eu não chegaria naquilo sozinha, simplesmente. Eu tenho esse senso de gratidão. E aí, outra coisa, aí vem aquele elemento da mãozinha. Não adianta você entender se você não aplicar. Não adianta você entender se você não praticar, se aquilo não fizer diferença no seu dia a dia. Aí é muito perigoso. O estudo da palavra sem aplicação... ele é muito perigoso. E eu digo perigoso nos seguintes sentidos. Existe um versículo que diz assim, que a letra mata e o espírito vivifica. Eu acho que o estudo da palavra sem aplicação, ela traz orgulho só. Porque você começa a conhecer algumas coisas, você responde algumas coisas ali numa discussão bíblica, mas aquilo não caiu no seu coração, não faz diferença na sua vida, é só informação. Você tem mais informação sobre a Bíblia. E a Bíblia não foi escrita para alimentar o ego nem o orgulho de ninguém. Ela foi escrita para transformar a vida. Essa é a grande coisa da aplicação. Mas existe uma outra coisa que a palavra de Deus nos diz a respeito da aplicação. Porque o objetivo de todo estudo da palavra, meus irmãos, seja esse que nós estamos fazendo aqui, orientado, né? Eu, de certa forma, fico aqui como facilitadora. Seja aquele que você fizer sozinho... o objetivo dele é aplicação. É te tornar cada vez mais como Jesus. É você conhecer, confiar, experimentar, amar cada vez mais a Deus. Porque senão, é nada. É vaidade. É pura vaidade. E aí eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Tiago. No livro de Tiago, capítulo 1. Espera aí que tem hora que meu livro de Tiago some aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Esse é um motivo para estudar e aplicar. Ele diz assim, de maneira imperativa: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Olha só nesse versículo aí, olha quanta coisa interessante ele fala. Primeiro, seja praticante. Então, a palavra tem que ocupar outros níveis do seu coração. Ouvir, achar bonito, achar bacana, chorar, concordar, mas aquilo ali não faz diferença na sua vida, é inútil. É como aquela semente que caiu naquela terra entre espinhos, que caiu na beira do caminho. Entende? Ela não traz transformação para a sua vida. Então, essa também, isso que eu estou te falando, é uma forma de você avaliar qual é a sua relação com a palavra. O que a palavra tem produzido na sua vida. Tá?
Então ele fala, sejam praticantes e não somente ouvintes. Aí sim é aquela coisa passiva e não ativa. Passiva, eu ouvi no domingo, eu ouvi na EBD, eu ouvi uma mensagem, eu ouvi um áudio, eu chorei, eu achei lindo, maravilhoso, fez todo sentido. Mas aquilo não arredou 1 milímetro do meu comportamento, da minha atitude, da minha visão de mundo. Entende, meus irmãos? É isso. Então, não ser somente ouvinte. E mais, ele fala, se você é só ouvinte, você está enganando a você mesmo. Ou seja, isso serve de desculpa para você. Você pode dizer assim, mas eu leio a palavra. Não, mas eu estou na maratona aqui, eu leio. Foi até bom ter falado da maratona. Eu leio a palavra, mas se isso não faz diferença para você, então ainda não está sendo suficiente. A maratona, e explicar para alguns que talvez não saibam, de leitura bíblica anual da Igreja Batista do Coração, nós temos o propósito de ler a Bíblia toda em um ano. Então existe um esqueminha de leitura de 3 versículos por dia. Quem pode me dizer aonde nós estamos? Quem pode dizer, rapidamente, abrindo o microfone assim, rapidinho falando. Onde é que nós estamos na maratona? Pode colar, não. Estamos na Segunda Reis. Muito bem. 18. Nós começamos Segunda Reis, muito bem. Nós já terminamos um livro, terminamos Primeira Reis ontem, né? Muito bem, isso mesmo. Então, olha só. Mas só que a maratona é uma... Pode fechar o microfone aí. A maratona, ela é uma das maneiras de se relacionar com a palavra. Mas ela não é a única. Você não pode basear o seu conhecimento de Deus, a sua experiência com Deus só na maratona, não. Porque a maratona é uma leitura rápida e muitas vezes eu sei que ela vira automática, tipo, estou lendo aqueles 3 capítulos. Não li os 3 capítulos de hoje, vou ler aqui os 3 capítulos. Entende? Isso pode acontecer. Não estou dizendo que dela você não pode tirar alimento. Ela te dá familiaridade com a palavra, sem dúvida. Eu estou lendo a maratona e às vezes eu fico assim, gente, como é que esse versículo apareceu aqui? E até hoje eu não li esse versículo, quer dizer, eu já tinha lido outras vezes, mas Deus traz coisa nova na cabeça da gente. Assim, em termos de importância, às vezes aquele versículo passou batido em outras leituras e agora ele foi importante para você, né? Mas ela não é suficiente. Então, o que acontece? É o mesmo trabalho do boi. O boi rumina. Então, o que ele faz? A maratona é quando o boi come aquele tanto de capim. Ele vai comendo aquele tanto de capim, vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Aquelas grandes quantidades de capim. Mas depois o boi para e começa a ruminar, que é um processo, né, complexo aí, se a gente pensar, né? Do capim voltar e voltar para dentro, voltar para cima, e ele ir extraindo o alimento daquele capim, enfim. Não vou render nesse assunto, não. Mas aí, o que acontece? É a mesma coisa. Quando você está na maratona, você está buscando aquele tanto de capim. Depois, você precisa ruminar. Precisa ter um momento que você vai extrair alimento daquilo ali. Se você parar a maratona, por exemplo, se você parar para refletir de verdade em cada versículo, você não rende na maratona. Então eu digo que além da maratona, você vai aplicar um método essa semana. Esse é o desafio. Você vai extrair alimento. E aí, o seguinte, lembra que eu falei que no método devocional, o ponto-chave é a aplicação? É aqui a mãozinha, que é a aplicação. Então, nós vamos ver agora como que aplicar, tá? O primeiro passo da aplicação é esse aqui, ore. Aí, quando você ora, o que acontece? Deixa eu mostrar aqui, porque esse eu vou voltar com ele, vou escrever de novo nele, tá? A primeira coisa é orar. Para aplicar, você precisa pedir a Deus, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer que eu aprenda? Lembra da dependência do Espírito Santo? É isso.
Você está se submetendo a Deus quando você ora. Você está dizendo a Deus, Deus, eu estou disposto ao que o Senhor me mostrar durante essa minha leitura. Eu quero, abre os meus olhos para que eu enxergue não só a passagem, mas que eu tenha clareza de como aplicar isso na minha vida. Como que isso se aplica à minha vida. Como que o Senhor quer mudar a minha vida a partir desse texto aqui que eu li. Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer, orar. Depois, a segunda coisa que você vai fazer é meditar, tá? É a segunda coisa. Vai anotando aí, como é que você aplica. Primeiro você ora, depois você medita. E aí vem um ponto aqui. Como que é meditar? Eu gosto muito de uma frase do próprio Rick Warren, que ele diz assim, a meditação é a digestão de pensamento. Então é quando você vai digerir os pensamentos. Você orou, você leu aquela passagem bíblica, então agora você vai meditar nela. Existem várias formas de meditar na palavra. Primeira forma, essa eu não vou mostrar esquema nem desenho, para quem estiver anotando. Uma boa coisa para você fazer é uma paráfrase. Paráfrase é você escrever aquela passagem com suas próprias palavras, na medida do possível, do tamanho que ela tiver, né, gente? Então, vamos supor que a sua passagem ela é bem curta, ou ela é um versículo que você está meditando em cima dele, escreve com as suas próprias palavras. Quando a gente escreve, a gente é capaz de escrever uma coisa com as nossas próprias palavras, significa que a gente internalizou aquele conhecimento. Essa é uma forma. Uma segunda forma é quando você pega aquela passagem e escreve um resuminho dela, tipo assim, o que ela fala? Quais são os pontos principais? Você pode escrever assim até por tópico. Quais são os pontos principais dessa passagem aqui? Por exemplo, você pega a passagem que Jesus fala que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã, aí ele compara com as aves do céu, compara com as flores do campo. Então você faz ali uma anotação dos tópicos principais. Tópico 1, Deus alimenta as aves do céu mesmo sem elas trabalharem. Tópico 2, Deus reveste de beleza as flores do campo, sem que elas façam nada para isso. Tópico 3, Jesus disse que basta cada dia o seu mal, que Deus vai cuidar de nós também. Entendeu? Então é nesse sentido, quando você escreve, você se apropria da palavra. Essa é uma segunda forma de meditar. Uma terceira forma de meditar é quando você pega, tipo, um versículo daquela passagem que fale ao seu coração, e você medita em cada parte, cada palavra daquele versículo. Por exemplo, Filipenses 4,13. Filipenses 4,13 diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. É uma passagem bem conhecida. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você medita, você pensa em cada palavra. Por exemplo, tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é tudo. Não há limites. Como diz outro versículo, não há impossíveis para Deus. Então, tudo posso. Olha, o poder de Deus está a meu favor. Então, tudo posso. Naquele que, entende? Quando você medita em cada parte do versículo, naquele, quem é esse naquele? É Jesus que me fortalece. Entende? Então você vai e medita em cada parte. Gente, isso requer tempo. Isso requer vontade. E eu fico pensando que às vezes a gente se esforça para tanta coisa. E isso pode acrescentar tanto na sua vida, é um exercício tão simples. Você meditar em cada frase, em cada parte. Essa é um modo de meditar. E um último modo de meditar é quando você extrai dessa passagem, tipo, reflexões. Por exemplo, essa passagem aqui me mostra um exemplo que eu devo seguir.
Essa passagem aqui me mostra um pecado que eu devo evitar. Essa passagem aqui me mostra uma promessa que eu tenho que manter na minha mente. Essa passagem me mostra um mandamento que eu tenho que aprender a guardar. Essa passagem aqui, ela me leva a louvar a Deus por determinada coisa. Porque Ele é grande, porque Ele é fiel, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é um Deus que se preocupa comigo. Não sei. Dependendo da passagem que você escolheu, olha quanta coisa você pode tirar dela. Então, é passar tempo com a passagem, né? Passar tempo com a passagem. Depois, você orou, você meditou, o que você vai fazer depois? Você vai aplicar. Aí vem o aplicar propriamente dito. Por que aplicar é diferente do que você fez até agora? Você orou, você meditou e agora você vai aplicar. Porque quando você aplica, você personaliza. Ok, essa passagem fala a respeito de paciência, fala a respeito de não ficar ansioso. Como que eu vou aplicar isso à minha vida? E aí você tem que aplicar de forma pessoal e prática. Pessoal significa que você vai aplicar ao seu contexto da sua vida. Às vezes a gente fica querendo aplicar a passagem a outra pessoa. Não adianta. Porque a única pessoa que pode escolher e o único comportamento que você pode ter decisão e controle é o seu. Tá? Então, você vai aplicar ao seu contexto. Seu contexto com outras pessoas, ok, mas forçar a outra pessoa a aplicar uma meditação que você fez, aí já é complicado, né? Então, você vai aplicar de maneira prática. Em que sentido? Se você leu a passagem, não andeis ansiosos por coisa alguma, aquilo falou seu coração, você fala, poxa, a palavra está dizendo aqui, eu sou uma pessoa tão ansiosa, tá? Aí você vai aplicar assim, não vou ficar ansioso. Isso não é aplicação. Você tem que determinar uma coisa prática. Pode ser uma coisa prática para o seu dia. Tipo, hoje eu estou ansioso para saber o resultado do processo seletivo que eu participei. Aí é uma coisa prática. Deus, hoje, me ajuda, Senhor. Eu vou confiar na resposta que o Senhor quiser dar e na soberania do Senhor sobre a minha vida. Eu não vou ficar ansioso a respeito desse processo seletivo. Entende? Você aplica de uma maneira prática numa coisa concreta e que você pode medir. Depois, medir no seguinte sentido, avaliar. Passou o dia e eu vi que Deus realmente me deu força, porque se fosse em outros tempos eu estaria com isso martelando na minha cabeça. Ou passou o dia e eu fiquei lutando para confiar, Senhor, eu estou vendo que realmente eu preciso crescer nesse aspecto. Faz sentido para vocês? Então a aplicação é uma coisa prática, concreta, numa situação real. E que você pode observar. Porque a gente começa a fazer aplicações muito amplas e abstratas. A gente fala assim, Jesus está falando nessa passagem aqui que não é para eu preocupar com a vida, basta cada dia ser o mal. Isso ainda não é aplicação, isso é meditação. Ok, você está repetindo o que Jesus falou. Mas o que isso te fala concretamente no seu contexto, na vida que você leva? O que isso pode fazer diferença para você? Então, você orou, pediu a Deus que Ele te mostrasse, você meditou na passagem, você deixou ela entrar dentro do seu coração e depois você tem que partir para a prática. Lembra a palavra de Tiago? A gente tem que ser praticante e não somente ouvinte da palavra. Então, depois de meditar, nós ainda temos uma outra fase aqui. São 4 fases. A outra fase é memorizar. Tá? Memorizar. Anotaram aí? Então, essa parte prática do método devocional é orar, meditar, aplicar e memorizar. Memorizar o quê?
algum versículo dessa passagem. Gente, não é à toa que o salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela foi feita para ser memorizada. Se você pegar o Salmo 119, que é o maior salmo, que tem mais versículos na Bíblia, na sua Bíblia, muitas vezes, você vai perceber que de blocos em blocos, confere aí na sua Bíblia, Salmo 119. Algumas Bíblias, né? Nem todas têm isso. De blocos em blocos, vem escrito assim, Aleph. Vem escrito assim de itálico, Aleph. Aí vem um bloco. Aí depois vem escrito assim, Beit. Aí vem outro bloco de versículo. O que isso significa? Isso aí é o alfabeto hebraico. Isso significa que no original, cada bloco desse, ele foi escrito com a inicial daquela letra do alfabeto. Então, onde está escrito Aleph, todas aquelas palavras daquele bloco foram escritas com essa letra, começando com essa letra. Isso é um recurso de memorização. As pessoas memorizavam a palavra. Né? Os meninos judeus, até determinada idade, eles tinham que ter memorizado o Pentateuco. A palavra de Deus foi feita para ser memorizada. E eu vou dizer mais, memorizar a palavra de Deus é muito diferente de decoreba, que a gente chama de decoreba. Ela tem uma função. Essa função é que você dá recurso e material para a sua própria mente, para que Deus traga a sua memória em momentos de necessidade, porque nem sempre você vai estar com a sua Bíblia por perto. Às vezes, quando você precisa falar uma palavra para alguém, Deus pode te trazer à memória aquela que você memorizou. Em vez de você ficar assim, tem um negócio, uma palavra que diz assim, como é que é? Ah, é um negócio que fala assim, e aí você não fala nada com nada? Memorize. A palavra de Deus combate mentiras do nosso pensamento. Toda vez que eu me sinto sozinha, e a gente tem esses momentos na vida, inexplicáveis às vezes, que você está perto de outra pessoa, mas você se sente sozinha, isso é uma mentira na minha cabeça. Você está sozinha, tá vendo? Ninguém está com você, no sentido de estar te apoiando. Aí vem na minha mente assim, eu penso assim, mentira, porque a palavra de Deus diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então eu combato a mentira com a verdade. Entende? Agora eu só consigo combater com o repertório que eu tenho. Quando eu citei aqui na semana passada, eu falei a respeito do meu avô, quando eu estava com ele no hospital, e meu avô falou que Jesus estava morto. Quer dizer, me veio à mente esse versículo, mas ele só veio na minha mente porque ele já tinha feito parte, né, da minha história. Que Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas é porque um dia esse versículo fez parte da minha memorização, fez parte da minha história. Entende? Então está na hora, meus irmãos. A gente vive numa época em que a nossa memória é pouco exigida. Se você não lembra numa coisa, você joga no Google. Se você não lembra do celular de uma pessoa, não interessa porque está gravado na memória. A gente tem que usar essa... como é que fala? Reforçar me fugiu a palavra aqui. Essa habilidade, isso gera coisas novas na nossa inteligência, na nossa questão cognitiva também. Então está na hora. Se você nunca memorizou um versículo, não estou te falando memorizar só pela decoreba da coisa, não. É para aquilo fazer diferença na sua vida. Fez na minha. Fez na minha. Nunca memorizei um versículo em vão. Que ele não fosse aplicado tanto na minha vida, quanto na vida de outra pessoa, quanto numa situação. Entende? Eu já contei até o caso de uma mulher, aí eu li num devocional, né? Que a mulher diz assim, que ela estava dentro do carro dela e ela ela ia dar partida e entrou uns assaltantes dentro do carro dela. E ela ficou muito aflita, assim, faltou o ar, uma situação que deve ser terrível, né? E entrou aqueles assaltantes dentro do carro e ela disse que naquela semana ela estava lendo um Salmo 91, que fala que Deus nos cobrirá com suas penas, né? Fala isso assim.
E na hora, ela começou a lembrar desse versículo, mas não saía nada pela boca dela, só saía a palavra pena. Então ela ficava penas, 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 penas. Os assaltantes olharam aquela mulher e falaram assim, gente, nós pegamos o carro da mulher doida. E ela ficava repetindo penas, 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 e eles saíram do carro. Ó, e Deus até livrou a mulher, né? E foi a única palavra que vinha na mente dela, que ela falou assim, foi tudo que eu lembrei. Deus te cobrirá com suas penas. E ela ficava assim, penas, 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 penas. Mas eu imagino que na cabeça dela, ela estava visualizando a cena de Deus, naquela situação tão aflitiva e tão difícil, Deus cobrindo ela, como diz o Salmo, né? Cobrirá com suas penas. E era tudo que ela lembrava, e isso serviu até de afugentar os assaltantes. Então, você vê, Deus trouxe à memória dela uma coisa que ela já estava lidando com ela. Faça essa experiência, eu queria desafiar os irmãos. E aí, caminhando já para encerrar, eu fiz aqui o desenho de um formulário que você pode fazer para poder te ajudar no método devocional, tá? E aí, nesse formulário, você pode pegar uma simples folha de papel e fazer o seguinte. Tá vendo aí? Você pode anotar em cima. Qual que é a passagem que você leu? Depois, você está vendo na parte da oração, você só dá um tique. Eu li a passagem? Li a passagem. Eu orei? Orei. Dá um ok na oração. Depois, pode ter uma parte para meditação. Na parte da meditação, escreve alguma coisa. Escreve alguma coisa. Você pode escrever até não sei, falar assim, Deus, nossa, eu vi aqui nesse versículo que o Senhor fala a respeito, sei lá, de caráter, que o Senhor fala aqui a respeito da volta de Jesus e como eu não tenho parado tempo para pensar nisso ou para valorizar isso. Sabe, faz por tópicos, daquele jeito que a gente falou, faz uma paráfrase, mas escreve alguma coisa que materializa a sua meditação naquele texto. Reescreve aquele versículo com as suas palavras, não sei. Eu sei que você vai achar um jeito. É só para você ter um registro, tá? E depois que você meditou, vem a questão da aplicação. Anota qual é a aplicação. Tipo, a partir de hoje, eu vou orar pelo menos uma vez por dia. Eu vou orar. Porque esse versículo aqui está falando a respeito da oração. E eu tenho visto que na minha vida eu sou uma pessoa que não está orando. Como você fez no plano Daniel? No plano Daniel você não teve que estabelecer uma coisa prática? Então é o que eu estou te dizendo também. Estabeleça uma coisa prática e anote, sabe? O que está anotado no papel te ajuda demais em você lembrar. E uma coisa prática que você pode avaliar concretamente na sua vida, não uma coisa abstrata. Uma coisa prática que você avalie na sua vida. E por fim, uma coisa que você pode fazer é escrever uma oração. Deus, obrigado porque o Senhor cuida de mim. Obrigado porque o Senhor se importa comigo a ponto de ter trazido a minha atenção hoje sobre esse versículo que fala da ansiedade. Senhor, eu te agradeço pelas pessoas que estão ao meu redor. Eu te agradeço porque hoje eu li a respeito de amar os inimigos e é uma coisa que tem sido difícil na minha vida. Eu te peço sua ajuda, Senhor. Não sei, mas é uma coisa que você pode usar. Você pode fazer isso anotando, tá? E aí, eu queria deixar algumas sugestões com vocês de passagens que você pode usar para poder aplicar esse método nessa semana. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Que você possa aplicar o método devocional. Um método que é muito simples. A gente vai partir aqui nesses estudos do mais simples para o mais complexo. É um método em que você precisa da sua Bíblia, de você presente e da dependência do Espírito Santo. Mais nada. Eu não estou falando aqui para você ter uma Bíblia de estudo, um comentário, uma concordância, comentário versículo por versículo. Eu não estou falando de nada disso.
embora vai chegar momentos em que isso vai ser requerido, tá? Mas esse é o método mais simples, e ele chama método devocional. A palavra devocional vem da palavra devoção. Devoção, quando você é devotado a alguma coisa, significa que você se dedica àquilo. E a palavra dedicação, ela envolve muito a questão da determinação. Eu tomei uma decisão e me dedico a que isso aqui aconteça. Tá? Então é isso, por isso que ele chama método devocional. Nesse caso, o alvo da sua devoção é o Senhor. E que pelo poder do Espírito Santo, ele pode te ajudar a aplicar coisas na sua vida. E aí, tem algumas sugestões aqui que eu quero deixar com vocês, tá? Primeiro, anota aí, Salmo 15. Salmo 15 é um salmo que você pode usar, é uma passagem que você pode usar na segunda-feira. É só sugestão, tá, gente? Salmo 15. Você pode aplicar este método no Salmo 15. Aí é uma passagem de um capítulo completo, né? Salmo 34, que é outro que você pode aplicar esse método, extrair dele alimento para a sua vida e também aplicações práticas que você possa fazer na sua vida. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 também é um texto que você pode meditar sobre ele e trazer aplicações bem práticas para a sua vida. Tá? Estou citando um aqui por dia, tá? Até a sexta-feira. Outro trecho, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 a 22. 1 Tessalonicenses 5, 12 a 22. Tá vendo? Não é nem um capítulo completo, mas é uma passagem que você pode aplicar o método. E a última é 1 João 4. Primeira carta de João, capítulo 4. Então, são sugestões que eu quero deixar com vocês para que vocês possam aplicar. Eu quero fazer isso toda vez que a gente aprender um método, deixar a sugestão para você aplicar na semana. E presta bem atenção na palavra, aplicação. Porque senão é inútil também criar um repertório de método na sua cabeça se você não vai aplicar nenhum. Tá? Isso aqui é para você ter repertório para estudar a Bíblia sozinha. Para você ver que você é capaz, com a ajuda do Espírito Santo, de sentar, estudar, meditar, de aquilo falar ao seu coração, de aquilo trazer transformação prática para a sua vida, a ponto até de servir de testemunho para outras pessoas. Combinado? Porque estudo da palavra, meus irmãos, sem aplicação é só vaidade. É pura vaidade só. E é inútil. Sabe? E a vaidade é um negócio que corrói a gente porque não tem... Ela nunca se satisfaz, né? Uma vez instalada, ela quer mais e mais e mais. Então é isso, meus queridos. Por hoje a gente fica aqui, tá? Lembrem-se que nós discutimos duas coisas muito importantes. Primeiro, que Deus reina, que nós tiramos lá do livro do John Piper. Que o Senhor Jesus é a nossa rocha firme, onde colocar a nossa esperança. Então é uma coisa que você vai escolher aí durante a semana. Onde você vai depositar a sua esperança? Será que essa base sobre a qual você está colocando a sua esperança, ela não vai se esfacelar? Ela não esfarela? Porque a minha rocha, que é Jesus, ela é firme. Ela não esfarela, não. Tá? E a segunda coisa, a gente aprendeu um método completo de estudar a Bíblia sozinha. Um dos que a gente vai aprender, né? Que é o método devocional. Cuja palavra-chave é aplicação. E aplicação prática. Tá bom? Vamos orar para a gente poder encerrar. E que Deus abençoe a sua semana e que você busque ativamente oportunidades de praticar. Deus, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela tua palavra, por pessoas que, como o pastor John Piper ou o Rick Warren, que se dispuseram a
a escrever sobre a sua palavra, porque para eles a palavra do Senhor é um banquete infinito a ser compartilhado. Então, muitas vezes, eles sistematizam métodos ou livros que nos ajudam a refletir sobre a sua palavra. Mas, acima de tudo, Deus, eu peço, tanto pela minha vida como pela vida de cada pessoa que está ouvindo, que a gente aprenda a valorizar a sua palavra de tal forma que a gente também busque alimento ali, sozinho, com as nossas próprias mãos, claro, na dependência do Espírito Santo, na dependência do Senhor, meu Deus, querendo obedecer o Senhor, mas que a gente busque, que a gente não fique só esperando alguém colocar na nossa boca ou mastigar por nós, mas que nós possamos ser cristãos ativos no reino, a ponto de nos alimentarmos da sua palavra, buscar esse alimento e experimentar o Senhor, porque o próprio Jesus falou, todo aquele que busca encontra. Então nós queremos buscar o Senhor, buscar o conhecimento da sua palavra e encontrar e ter a nossa vida transformada, Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada um. Abençoa-nos também no contexto em que nós estamos vivendo, nessa conjuntura que nós estamos vivendo, Deus. Nós dependemos do Senhor. Nos ajuda a entender que a rocha sobre a qual colocar a nossa esperança é o Senhor Jesus. As outras coisas são importantes, mas a única rocha que permanece inabalável é o Senhor Jesus. É a nossa fé no Senhor Jesus. É o que o Senhor Jesus pode produzir na nossa vida, mesmo no meio do sofrimento, da incerteza, da tribulação, meu Deus. É isso que nós queremos, Senhor. Nós colocamos esse desejo nosso diante do Senhor hoje, nessa manhã. Nos abençoe e nos ajude, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém, queridos. Até domingo que vem, com a segunda parte de um novo método. Eu estou falando domingo que vem EBD, né? Mas a gente tem 18 horas o culto. Então, os irmãos estejam conectados para poder cultivar, que também é uma forma da gente conhecer mais o nosso Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos.